O que pode te reprovar na fase de investigação social nos concursos públicos? Esse tema é muito relevante, principalmente é um dos temas que as pessoas mais buscam informações, que é a fase de investigação social. Você que está assistindo esse vídeo, talvez você tenha tido algum problema na sua vida pregressa, na sua vida passada, algum problema em relação ao uso de drogas, às vezes você teve algum conflito até mesmo na sua vizinhança, fez uma festa, teve o som alto e de repente você sofreu um boletim de ocorrência. Enfim, pode acontecer várias situações de você ter a sua vida pregressa, alguma situação que comprometa a sua vida pregressa, a sua idoneidade moral, e isso pode te reprovar e te afetar num concurso público. Só que nem toda reprovação que acontece no concurso público é uma reprovação justa, é uma reprovação correta. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre o que pode te reprovar num concurso público e quais dessas reprovações está correto ou não. Inclusive nós temos entendimentos aí do Supremo Tribunal Federal, entendimentos recentes aí falando sobre a fase de investigação social que nós vamos comentar aqui com você nesse vídeo. Então nos acompanhe até o final para você ficar por dentro sobre esse assunto de tamanha relevância que é o assunto de investigação social nos concursos públicos, principalmente em concursos de carreiras policiais. Aqui é o Agnaldo Bastos compartilhando com você os principais assuntos sobre direito dos candidatos, sobre as injustiças que os candidatos sofrem, e nesse vídeo nós vamos falar sobre ilegalidades que fazem parte aí da fase de investigação social nos concursos públicos. E eu separei alguns pontos aqui que é muito importante você identificar e você entender. Primeiro, o que é essa fase de investigação social? É uma fase onde vai ser analisado a sua vida pregressa, os lugares que você morou, os colégios que você estudou, a sua ambiência familiar, se você tem parentes, por exemplo, envolvidos com a questão criminal, se você tem, às vezes, tios, primos, familiares que, porventura, têm alguma ligação com a questão criminosa. Então, essa fase de investigação social vai avaliar não somente você, mas avaliar toda a sua ambiência criminal e avaliar o seu histórico, se você já teve algum inquérito policial, algum processo criminal. Então, essa fase de investigação social ela acontece principalmente em concursos de carreiras policiais, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militares, enfim, vários outros tipos de concursos, como, por exemplo, magistratura, Ministério Público, concurso para delegado da Polícia Civil, são certames aí onde a fase de investigação social acaba sendo de grande relevância. E o que é avaliado na investigação social? É avaliado suas informações pessoais, é avaliado suas informações residenciais, os últimos lugares que você morou, as informações dos seus familiares, informação de cunho pessoal e familiar, informações judiciais e policiais. Eles querem saber quantos processos que você teve na justiça, processo, até mesmo processos cíveis, execução, se você já sofreu algum tipo de execução tributária, um exemplo, se você já sofreu algum processo, por exemplo, de pensão alimentícia. Eles querem saber informações judiciais, né, processuais, e informações policiais, se você já teve histórico aí de passagem pela polícia. Eles querem saber também suas informações profissionais, os últimos trabalhos, os últimos lugares que você trabalhou, se você saiu de lá porque se foi demitido com justa causa, informações até mesmo escolares, tá bom? Até mesmo situações ali, você já foi expulso do colégio, já aconteceu alguma situação nesse sentido, informações econômicas, isso acontece também na fase de investigação social, eles querem saber quanto que você recebe, a sua renda familiar, sua renda pessoal, da onde que vem o seu retorno financeiro, tudo isso eles querem saber, e até mesmo informações de trânsito, né, a respeito de multa de trânsito, principalmente concursos como, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, onde você vai exercer uma atividade ali, eminentemente até mesmo de fiscalização, ali envolvendo a questão rodoviária, né, a questão de trânsito. Então eles querem saber o seu histórico, essas informações. Isso normalmente você preenche numa chamada FIP ou FIC, ficha de informações pessoais ou ficha de informações confidenciais. Vai depender do concurso, você vai ter que prestar essas informações. Eu separei aqui os principais tópicos que geram reprovação na investigação social em concursos de carreiras policiais, onde eles deixam isso de forma expressa no edital. É importante ressaltar, apesar de eu falar aqui para você que algum desses pontos aqui
pode gerar sua reprovação, não significa necessariamente que a sua reprovação é 100% de certeza que por causa disso você vai ser reprovado. Se tiver no edital, você vai ser reprovado por esse motivo, só que na via judicial você consegue discutir se é legal ou não e se é proporcional ou não, porque às vezes você teve um único problemazinho na sua vida pregressa e por causa de um único problema você não pode comprometer toda a sua imagem profissional ali que você está pretendendo um concurso público. Então, a banca examinadora ela tem que se pautar também pelos princípios da razoabilidade e princípios da proporcionalidade. Mas vamos lá, quais são as principais questões que pode gerar reprovação na investigação social? Primeiro, prática habitual de jogo proibido, então isso pode gerar reprovação para você. Uso de drogas ilícitas, então se você já foi usuário de drogas, isso pode sim gerar a sua reprovação. Omissão de dados e inexatidão das informações declaradas. Isso é uma das coisas que mais reprova candidato. Então, muito cuidado. Você que já teve um problema na sua vida pregressa, não omita informação. Se você omitir, é muito mais difícil de você conseguir reverter na justiça. Então, seja verdadeiro ali na sua ficha de informações pessoais, informe a situação para que não te prejudique e não seja pior. Porque se você for omisso nas informações, se você esconder informação, o próprio judiciário não vai analisar de uma forma mais específica ali o seu caso, tá bom? É muito difícil na justiça você conseguir reverter. É mais fácil você ser eliminado por você dizer a verdade e lá na justiça eles identificam que você disse a verdade, que você falou corretamente e que aquela situação não seria uma situação para gerar sua eliminação, é mais fácil você reverter dessa forma do que você omitindo informações. Prática que descumpre obrigações legítimas, por exemplo, a questão de pensão alimentícia, dependendo da situação, pode sim gerar ali reprovação. Declarações falsas ou omissão de registro da sua vida pregressa, reincidência de faltas disciplinares e na prática de transgressões. Às vezes você passou por vários empregos e vários empregos você foi demitido com justa causa, teve várias infrações disciplinares ali, né, suspensão do trabalho por causa de alguma irregularidade. Então isso tudo pode gerar reprovação. Eu já vi situação no concurso público da PMESP lá de São Paulo, de candidato porque ele foi expulso de várias instituições, de várias escolas, ele teve uma vida pregressa em várias escolas ali no estado de São Paulo que gerou a reprovação dele na fase de investigação social por causa de questões de comportamento ainda na questão da escola, tá bom? Então é uma questão interessante que tem que tomar bastante cuidado. Prática recorrente de infração de trânsito que coloca em risco a vida de outras pessoas, isso pode gerar eliminação. Mandado de prisão em prática de infrações penais, então se você já sofreu algum mandado de prisão, se você já teve alguma infração penal, cometeu algum tipo de situação de crime, teve passagem pela polícia, isso tudo pode gerar reprovação para você. Demissão por justa causa, seguindo a legislação trabalhista, também pode gerar ali a reprovação sua no concurso público. Demissão de cargo público, você já foi servidor público e você foi demitido do cargo público, sofreu um processo administrativo disciplinar, né, teve ali uma destituição até mesmo de cargo de comissão ali no exercício da função pública por causa de alguma infração disciplinar que você cometeu, isso tudo pode gerar eliminação. Participação ou filiação em alguma entidade ou organização que o funcionamento dela seja legalmente proibido. Se você faz parte de alguma entidade ou organização em que é contrário às normas constitucionais, isso também pode gerar eliminação. Então veja que tem vários fatores da sua vida pregressa que pode gerar a sua reprovação. Mas Aguinaldo, todo tipo de eliminação que acontecer na fase de investigação social, significa que a banca está 100% correta? Não, pessoal, isso é muito importante. Mesmo que algum desses itens esteja no edital, dependendo da situação, a eliminação ela vai ser ilegal. Vou citar um exemplo para você. Ação penal, inquérito policial pode gerar sua eliminação no concurso? Pode. Se você sofreu um inquérito policial, pode ser eliminado. Só que tem um entendimento do STF que diz que se você sofreu um processo criminal, você sofreu um inquérito policial, mas não teve uma sentença penal, condenatória, transitada em julgado, o que é isso? Uma sentença definitiva que te condenou. Se você não foi condenado, você ainda está sofrendo um processo. Inclusive, você pode ser absolvido nesse processo. Se você só sofre o processo e não tem essa condenação definitiva, você está amparado pelo princípio da presunção da inocência. Você está amparado por esse princípio constitucional que garante o seu direito de ser inocente até que
a justiça prove o contrário. Se não foi provado, você não pode ser eliminado no concurso por causa disso. Esse é o entendimento do STF. Ou seja, mesmo tendo um item lá no edital declarando que esse é um tipo de situação que gera sua reprovação, na justiça você consegue reverter, ou pelo menos tem grande chance de reverter ali a sua inaptidão no concurso, tá bom? Então é muito importante você buscar algum advogado, buscar alguma pessoa especializada para poder analisar especificamente o seu caso, para identificar alguma estratégia jurídica para reverter a sua possível eliminação, tá bom? Se tiver ficado alguma dúvida sobre essa fase de investigação social, deixe nos comentários. Se você tem interesse sobre esse assunto, direito dos candidatos, se inscreva no nosso vídeo, deixe o seu comentário, curta o nosso vídeo e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até breve.